Meu nome é Bruno Ribeiro Silva e hoje eu vou apresentar a pesquisa que tem como título Acesso e Permanência de Estudantes Indígenas Cotistas na UNI, um estudo em Porto Velho, Rondônia. Essa pesquisa se encontra no projeto Implantação e Implementação da Lei 12.711 de 2012, na Universidade Federal de Rondônia, Ingresso e Permanência de Estudantes Indígenas. Fui orientando da professora doutora Maria Ivonete Barbosa Tamboril e tenho vínculo pelo grupo Amazônico de Estudos e Pesquisas em Psicologia e Educação, GAEP, e essa pesquisa também se encontra no Programa Nacional de Cooperação Acadêmica, o PROCAC. A nossa pesquisa ela vai discutir a Lei Federal número 12.711 de 2012, mais conhecida como Lei de Cotas, e no âmbito da Uni, segundo Bastos, não havia nas pautas nenhuma política no sentido de dar oportunidade de ingresso aos pretos, pardos, indígenas ou pessoas com deficiência até a obrigatoriedade da lei. A reserva de vagas na Uni, ela começa em 2013 e vai atingir os 50% previstos na ordenação jurídica no ano de 2015. Outra discussão que a gente traça na nossa pesquisa é a luta das mulheres indígenas no ensino superior, que ela vai nascer das necessidades que atravessam seus corpos, como a invasão de terras e a violência contra a mulher. A desigualdade no acesso, ela é uma realidade existente, mas a permanência ela também é um dos desafios enfrentados pela universidade. Desta forma, buscamos tentar descobrir e investigar esses dispositivos institucionais que, a partir da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis, a PROCEA, como a universidade garante a permanência desses estudantes indígenas cotistas. Então, a gente vai entender que a execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, que é desses dispositivos de permanência na universidade, esse programa ele foi aprovado por meio da Resolução 145 da CONSAD de 2016 e regulamentado pela Resolução 178 de 2017 da CONSAD. E nele a gente encontra o auxílio alimentação, creche, moradia, entre outros. Então, o objetivo geral da nossa pesquisa foi avaliar como ocorreu a implantação e implementação das cotas indígenas nas unidades acadêmicas do campus José Ribeiro Filho, em Porto Velho, Rondônia, assim como as ações desenvolvidas pela universidade para a permanência desses estudantes. Os específicos foram descrever o processo de implantação e implementação da Lei 2.711 de 2012 na UNI, considerando recorte étnico e de gênero, assim como identificar as ações desenvolvidas na instituição visando a permanência e sucesso de estudantes indígenas cotistas. Dessa forma, nossa pesquisa se deu em dois momentos. No primeiro momento, utilizamos o modelo exploratório explicativo para entender um pouco mais, ter familiaridade com o tema, entender quais são os aspectos sociais, históricos e políticos que giram em torno dessa situação. E no segundo momento, os estudos bibliográfico e documental, sendo o primeiro, manuseamos materiais que já passaram por um processo analítico, como artigos, monografias, dissertações e afins, e no segundo, aqueles materiais que ainda não passaram por um processo analítico, como leis, decretos, portarias, entre outros. Utilizamos também muitas produções acadêmicas de indígenas, assim como Banil, Akawakami, Timbira e Chacriabá. Nesses trabalhos acadêmicos, utilizamos os filtros de ano específico entre 2012 a 2019, no idioma português de produção brasileira, utilizando também, juntamente com o operador booleano, os escritores indígenas, Lei de Cotas, Pinais e Uni, como nas principais bibliotecas virtuais, como o repositório institucional da Uni, o Cielo, os periódicos eletrônicos de psicologia, o Google Acadêmico e o portal de periódicos ACAPES. Aqui nessa primeira tabela a gente mostra os nossos resultados e a gente pode observar essa baixa produção acadêmica sobre o tema de forma específica na Uni. Quando a gente adiciona um descritor a mais, que é o ensino superior, que abre essa discussão, a gente encontra mais resultados. Dessa forma, para entender essas políticas de permanência e também de acesso, fomos no site da universidade, da Proceia, dos estudantes indígenas da Uni, do Sistema de Gestão da Bolsa Permanência, do Planalto, do Governo Federal, do site do portal do Ministério da Educação, da Controladoria Geral da União e da Coordenação de Informação e Desempenho da Uni, justamente para entender mais sobre essa temática. E juntamente com a Diretoria de Registro e Controle Acadêmico, DIRCA, por meio de solicitações realizadas via Sistema Eletrônico de Serviços de Informação ao Cidadão, o ESIC, a gente levantou dados quantitativos a respeito da entrada, da continuidade, das possíveis desistências e dos formandos. E esses dados a gente elaborou planilhas no programa Microsoft Excel.
Então, a partir dessas investigações, a gente encontra que no processo seletivo do ano de 2013 e 2014, houve um salto de 12,5% para 25%. Porém, nesses mesmos anos, a instituição ainda não possuía o sistema de cotas para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, sendo somente no ano de 2015, por meio de um regimento interno, que foi apresentada a resolução 367 da Conselho de 2014, que aí se implementou essas novas diferenciações nas reservas de vagas. Assim, no processo seletivo de 2015, já com 50% das vagas reservadas para as cotas, e em 2016 houve outra série de alterações e ajustes que foram realizados por intervenção do Ministério Público Federal, MPF, após o recebimento de reclamações e denúncias nas fraudes das cotas. Hoje em dia, as cotas se distribuem em C4 e C8 para autodeclarados indígenas provenientes de escola pública, sendo a C4 dependente de renda e a C8 independente de renda, assim como a C1 e a C11 para pessoas com deficiência autodeclaradas indígenas, pretas ou pardas, que venham das escolas públicas, sendo a C1 dependente de renda e C11 independente de renda. Nessa tabela, a gente apresenta esses ingressantes indígenas da Universidade Federal de Rondônia, uma predominância do sexo feminino nesses ingressantes, assim sendo uma questão nacional, não é só exclusivo da universidade. Já na terceira tabela, a gente apresenta as modalidades de bolsas e auxílios e seus respectivos valores, e a gente pode observar que a questão de permanência, ela extrapola os muros da universidade, né? Não é apenas nesse ambiente que a gente tem que garantir essa permanência. Dessa forma, a gente pode observar que a universidade também traça algumas batalhas extra-acadêmicas, né? Que a gente pode ver que os auxílios disponíveis, eles são muito menores do que as pessoas que podem receber esse auxílio. E a gente também vê uma queda na renda de corte, sendo que em 2017 era 606 e em 2018 passa para 424. E existe outra questão estrutural na universidade, que o quantitativo de trabalhadores que são lotados na Procea, que trabalham com essa questão do auxílio, ela é muito menor para a demanda que existe. Então, essa questão também atrapalha no fluxo dos auxílios e das bolsas, consequentemente, atrapalhando o sucesso desses estudantes. E a gente pode observar também que esse quantitativo de aptos a receber é um quantitativo geral, então a gente não sabe quantos indígenas estão nesse meio também. Aqui a gente pode perceber que aquela questão que eu citei anterior, desses problemas com as bolsas, os auxílios, provavelmente pode refletir nessa questão de desistência e de permanência. Um adendo à última coluna, que é a conclusão de curso, que durante a nossa pesquisa a gente não encontrou nenhum estudante indígena que concluiu o curso, então a gente não sabe se ele desistiu, o que aconteceu com esse estudante, né? Ele se perdeu nessas informações que a gente teve. Assim, a gente pode concluir que, para garantir essa diminuição das evasões na universidade, elas são para além dessas questões de bolsas e auxílios, que durante a nossa pesquisa, a gente pode observar que as metodologias racializadas e eurocentradas, elas produzem uma subjetividade colonizada nos corpos anticoloniais, e que nada é mais aprisionador do que uma educação que não dialoga com o seu cotidiano ou com o seu corpo. Então, a gente levanta a questão de quantas produções acadêmicas nas referências bibliográficas tem indígenas, tem pessoas pretas, tem pessoas com deficiência. Então, que isso também, de certa forma, atrapalha o trilhar acadêmico desses estudantes. E outra questão também é que o baixo quantitativo de trabalhadores lotados na Procea afetam diretamente aquelas e aqueles que utilizam das bolsas e auxílios como principal meio de se sustentar. E, por fim, a produção acadêmica que a gente encontrou é baixíssima, ou seja, pouco se discute sobre esses processos de tornar o ensino superior público e democrático. É isso. Obrigado.